queridos, iremos dar continuidade então à nossa proposta, né, de reflexão com essa matéria, aconselhamento pastoral. Quero continuar no ponto que nós paramos, né, ou que demos pelo menos continuidade àquilo que a gente introduziu como contato inicial do conselheiro com o aconselhado, né, se dando então por parte do próprio aconselhado, por parte de outra pessoa, ou mesmo o próprio conselheiro, sendo esse iniciador, então, desse processo, desse contato inicial, para que após, então, seja dado o processo. Eu ainda quero falar a respeito de alguns pontos sobre o contato inicial, tá bom? Então, eu separei para vocês aqui, eu elaborei, né? Estava refletindo sobre três coisas aqui, né? Então, o contato inicial pode ser considerado como algo que envolve três coisas: a preliminar, a priorização e o prosseguimento. Então, o que quer dizer isso? A preliminar, aquilo que vem antes do próprio contato inicial, tá certo? Antes até mesmo daquele que a gente chama do primeiro contato que se tem, né, entre o conselheiro e o aconselhado. Então, antes que isso aconteça, a gente chama de preliminar, que é o que pode ser sabido antes, tá certo? Da primeira sessão. Será bom pelo motivo que o conselheiro poderá se preparar, né, melhor sobre o problema a ser tratado e poderá orar a respeito. Então, seria muito bom, se for possível, né, o conselheiro, antes que tenha esse contato inicial, saiba, né, tenha aí a noção, se informe de alguma maneira pelo próprio aconselhado ou de uma outra forma, né, quais são os detalhes, até para que essa pessoa possa se preparar. Vou dar alguns exemplos, né? Se é algum problema matrimonial, se é alguma questão com pais e filhos, se é alguma questão a respeito de filhos nas drogas, se é uma questão de depressão, tentativa de suicídio, né? Se é o que for, o que quer que seja, que este conselheiro então possa se preparar de alguma maneira, né? Seja se informar mais a respeito do problema, né? De conhecimento, seja a questão de estar orando a Deus também. Nós estamos lidando aqui com aconselhamento bíblico, né? Então, partindo do princípio que o conselheiro, então, ele é um cristão, então ele vai entender que a intercessão, a oração, ela é fundamental, se não essencial, né, para o sucesso, entre aspas aí, o sucesso, mas a eficácia ou a eficiência, então, aí desse processo de cuidar das pessoas, de orientar ou de reorientar as pessoas na vida, né? Então, essa preliminar, tá? Tudo que pode ser sabido será muito bom para o preparo do próprio conselheiro e para que ele também apresente em oração a Deus aí todas essas circunstâncias sabidas, né? E aí a gente parte para priorização. Não tente abraçar o mundo, não tem como, amados, tá certo? De uma só vez, não tem como. Nós somos um só, nós temos inclusive nossas limitações, né? Então a gente não pode querer abraçar o mundo todo de uma só vez. O tempo de qualidade, olha só, é preciso que a gente dê tempo de qualidade, tá certo? E procure ter uma ideia de quanto tempo será exigido. A gente precisa ter essa noção, tá? A experiência, né, que vai dar o senso aí de definição de tempo. Então é muito bom a gente priorizar, saber de fato quanto tempo eu vou levar ou vai ser exigido para que eu acompanhe aquela pessoa, né? Claro que não há como saber exatamente, mas a experiência, a partir do problema sabido, né, a experiência já nos favorece para que a gente tenha uma noção de quanto tempo. Eu digo tempo, do tempo em si das sessões, né, e o tempo, né, o alongamento, então, desse acompanhamento, mais ou menos, para que a gente possa priorizar, para que a gente possa se organizar. Aqueles que aconselham há tempos, aqueles que pastoreiam, têm demandas, né, além do aconselhamento, de gerir uma igreja, de organizar uma igreja, né, de pregar para aquela igreja, de ensinar aquela igreja, né, aqueles que trabalham apenas que eu digo não como sendo algo menos, né, mas que tem essa tarefa única de aconselhamento, então ele precisa entender, ele precisa se organizar, porque com certeza a demanda, né, será muito grande de pessoas querendo ajuda, então é preciso organizar isso
para que a gente faça algo de qualidade. A gente não está aqui numa intenção de aconselhar milhares, centenas, uma multidão. Não, nós precisamos considerar que cada vida é muito importante e ela precisa ser, de fato, né, resgatada daquele problema, tá certo? Redirecionada na vida. Quanto tempo isso vai levar, ninguém sabe. Né? Quantas pessoas eu vou fazer ao longo da minha vida isso? Também não, quantas pessoas eu vou alcançar e poder ajudar ao longo da minha vida? Números não são importantes para nós, tá certo, amados? Uma vida, ela não é contada com números. Então a gente precisa ter muita cautela para não cair nesse risco de que nós temos que alcançar todo mundo, nós temos que aconselhar todo mundo. Nós precisamos sim entender, inclusive, que nós temos nossas limitações, nós temos nossa vida pessoal, no sentido que nós precisamos também se cuidar para não cair no erro do ativismo, na sobrecarga. Nós precisamos também ter, inclusive, algo a se pensar. Um conselheiro para nós. Então, quem é que aconselha os conselheiros, né? Quem é que pastoreia os pastores? Quem é que ensina os ensinadores? Então, nós precisamos entender que também nós estamos em um processo, tá certo? De discipulado, de amadurecimento da vida e precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente, chegou a uma certa maturidade que não precisa mais de uma pessoa. Então, a gente precisa entender toda essa dinâmica que existe na vida do conselheiro e daqueles que ele aconselha. Então, priorização. A gente precisa entender qual será o tempo exigido, tá certo? O nível de exploração que será exigido naquele problema. Então, a gente precisa entender, né? Quanto tempo, quanto esforço nós vamos ter, qual é o nível de exploração, qual será aí o esforço empregado para estar, então, conhecendo a história daquela pessoa, né? Se envolvendo, eu digo, no sentido de estarmos, de fato, conhecendo aquela pessoa a fundo, porque, como eu disse na aula passada, amados, aconselhar não é chegar lá e falar 2, 3 palavras, não é algo superficial, é de fato estar acompanhando, vivendo na vida, a vida daquela pessoa, no discipulado, no caminhar juntos. Então, quanto tempo isso exigirá de nós? Qual será o nível dessa exploração, desse conhecimento? Então, é preciso considerar tudo isso, né? E o nível de urgência. Então, nós entendemos que há urgências e há urgência. Para quem procura o conselheiro, para ele o seu problema é urgente. Mas nos casos, por exemplo, né? Eu estou aqui ponderando que pode haver isso. Nos casos que há 2, 3, 4, 5, algumas pessoas, né, de uma só vez que nos procuram, e aí a gente precisa entender qual é a urgência maior, para que a gente dê prioridade, então, para aquela pessoa que tem mais urgência. Então, cabe a nós, né, investigar e estar definindo esse nível de urgência. Né, esses relacionamentos orientados pelo Evangelho. Estou falando no contato inicial aqui, né? Nós precisamos desenvolver, então, esses relacionamentos orientados pelo Evangelho. Nós precisamos nos relacionar com essa pessoa e isso demandará, então, tempo. A gente precisa entender isso. Então, falei sobre a preliminar, a priorização e agora o prosseguimento. Prosseguimento. Por quanto tempo, né, você deve prosseguir aconselhando alguém? Talvez seja a pergunta de alguns de vocês. Por quanto tempo, então, eu devo estar acompanhando essa pessoa? Até quando eu preciso estar com essa pessoa? Quando será o momento de eu não mais acompanhar essa pessoa? E aí é preciso avaliar a urgência da situação, a receptividade do coração da pessoa, né? Poucas pessoas estão dispostas a serem acompanhadas, mas isso faz parte da vida do aconselhado. Muitas vezes aconselhar aqueles que não estão tão dispostos, né? Então aqui também eu separei aqui, anotei algumas coisas a observar, tá? Alguns perfis, né, a considerar. Aqueles que se mostram interessados, então a gente vai ver os perfis aqui, ou perfil de cada um. Aqueles que se mostram interessados, né, inicialmente, mas não são bons na continuidade. Alguns, no desespero, procuram ajuda, mas depois se sentem embaraçados. Então a gente precisa ser persistente e até um pouco insistente até. Então tem pessoas que elas de fato se mostram interessadas, entusiasmadas e têm um contato inicial, né, aquela primeira conversa, só que depois se mostram desanimadas, não querem mais continuar, né, por N motivos, e aí a gente precisa até persistir um pouquinho, ser um pouco até insistente, tá certo? Nunca evasivos,
né? Nunca pessoas chatas, nunca pessoas intrometidas, mas nós precisamos ter aí esse manejo relacional onde precisamos insistir um pouco. Então, há um perfil que é esse. A pessoa se mostra até interessada, mas daqui a pouco ela se sente embaraçada, de repente ela pensa, não devia ter procurado, vem o orgulho, insegurança, enfim. Nós precisamos, então, entender que há esses casos aqui. Outro perfil são aqueles que são desinteressados mesmo, ou ocupados, né? A gente precisa tentar mostrar a importância de procurar ajuda e abordar com base em prioridades. Então, aqueles que de fato são desinteressados. Lembra dos casos que se dá esse contato inicial, às vezes pela própria pessoa, às vezes por um amigo ou conhecido da pessoa e às vezes pelo próprio conselheiro? Então, aqui, né, é o caso que ou uma terceira pessoa ou o próprio conselheiro foi até essa pessoa para orientá-la. E de repente ela se mostrou desinteressada ou muito ocupada com as suas agendas. E aí nós precisamos, né, tentar mostrar, abordar essa pessoa e mostrar a importância, então, dela procurar ajuda, dela ser ajudada, mostrar suas prioridades na vida, né? E tem aquelas pessoas também que são hostis, certo? São agressivas, né? Alguns podem ter alguma reserva ou suspeita pessoal. Então, nos casos de pastores, muitas vezes, o relacionamento do pastor, né, nem sempre, com 100%, ou quase sempre, melhor dizendo, com 100% aí dos membros, não é essa relação, muitas vezes, de confiança. Né? Ou por parte do que o próprio pastor não inspira confiança, isso é claro que não é natural, né? E às vezes pela própria pessoa de ter, de repente, alguma reserva, né? Alguma suspeita pessoal com o pastor. Mas o pastor identificando, o conselheiro identificando essa realidade, é preciso que essa pessoa seja orientada para alguma outra pessoa, ou algum outro conselheiro, amigo, né, ou alguma outra pessoa madura que possa, então, dar continuidade a este aconselhamento. Mas aqui é bem interessante a gente entender. A gente então tem que entender aí o porquê, inclusive, né? Quando há essa questão de que a pessoa é hostil, entender o porquê da sua hostilidade. Às vezes, queridos, entendendo o porquê da hostilidade, a gente até entende, né, e contribui isso até para a resolução do problema da pessoa. Por que aquela pessoa está tão hostil? Por que ela não quer o conselho? Mesmo a gente sabendo, né, que ela precisa. O que faz ela ser hostil? Às vezes, o entender essa sua postura, esse comportamento, vai contribuir, ou quase sempre vai contribuir, até para a resolução do problema. Então, a gente percebe aqui, né, perfis diferentes de pessoas. Aqueles são entusiasmados, demais até. É preciso moldar essas expectativas, né? Que não haverá receitas e caminhos fáceis, como também nós temos que mostrar para essa pessoa que somos limitados, tá certo? E que necessitará ela, né? Necessitará, melhor dizendo, ela andar conosco por um tempo, tá certo? E que deve aprender que o Senhor é o seu refúgio constante, né? Por que, queridos, que eu estou aqui abordando esse ponto e essa possível pessoa com esse perfil aqui de entusiasmada, né? E ela gera expectativa muitas vezes ao nosso respeito, achando que a gente vai trazer para ela uma solução fácil, uma receita que ela vai voltar ali daquela sessão ali, daquele encontro, e vai ser tudo resolvido, e o negócio vai ser tudo muito fácil. E ela acha que nós vamos ser a pessoa, né, que vai trazer para ela a solução dos problemas. Não, a gente precisa fazer com que essa pessoa entenda que, inclusive, nós temos nossas limitações, né? Eu anotei aqui, ó, cuidado em insistir no processo de aconselhamento. Às vezes, veja bem, o tempo, né? Às vezes o tempo, o nosso tempo, né? Ele não é o tempo do Senhor. E é diferente do nosso. Então, veja bem, confie em Deus essa pessoa, confie a Deus essa pessoa e mantenha um olhar cuidadoso e amoroso sobre ela. Então, qual é o perfil daquele que é muito entusiasmado, deposita em nós uma confiança absurda que deveria confiar e depositar no Senhor, em Deus, se essa pessoa é cristã, claro, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para lidar com isso e mostrar para essa pessoa que nós somos também pessoas limitadas, que haverá um processo, tá certo? Que precisaremos gastar tempo juntos, caminhar juntos, né? E fazer essa pessoa entender que eu também sou uma pessoa, um pecador como ela,
e que Deus é o refúgio dela, tá certo? E muitas vezes, queridos, a gente, essa pessoa muito entusiasmada, quando a gente vai tratando, colocando esses pontos, né? Essa pessoa vai ali meio desanimando, ou não quer mais, né? Achou que ia ser diferente, e às vezes a gente precisa parar um pouco e olhar, será que vale a pena? Será que é o tempo de eu insistir? Será que a pessoa está preparada? Né? O seu coração está preparado? É o momento, de fato, de abordar essa pessoa, de aconselhá-la, né? Então, assim, nem sempre é este o momento, nem sempre eu devo insistir, embora eu já tenha feito um contato inicial. Às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes aquilo que a gente acha que deve ser feito naquela hora, nem sempre é para ser feito naquela hora. Então Deus é quem sabe. Aí o que a gente deve fazer? É entregar essa pessoa a Deus, mas estar observando ela, né? Com esse olhar cuidadoso, amoroso, né? Ali sempre de longe, mas estar sempre cuidando dessa pessoa à distância, nesse sentido de observando ela, né? Caminhando à distância, nesse sentido de procurar um melhor momento para que a gente inicie então o processo. Então esses são os perfis, né? Aqueles contato inicial dessas pessoas. Então falando nisso, amados, do contato inicial, eu quero falar aqui sobre o método, então, ou, né? Como, como que a gente vai estar então aconselhando essa pessoa? Qual é a forma? Qual é a maneira? Então, eu coloquei aqui uma observação. Como você faz o aconselhamento? O conceito do aconselhamento. Como que a gente faz? Veja bem, o aconselhamento envolve ouvir, considerar e depois falar. Isso é fundamental. Ouvir, considerar e depois falar. Queridos, tem pessoas que acham que aconselham da seguinte forma. Um dia eu estava conversando com um certo irmão e ele mesmo disse que aconselhava muitas pessoas, né? Tal, no gabinete dele lá. E eu estava no gabinete dele conversando. Ele disse, quando a pessoa chega aqui, eu não deixo nem a pessoa falar. Eu já vou falando, e cito Bíblia, e falo de Bíblia e tal, e falo. Não é assim, queridos, que se dá, né, o processo, né, o método. É preciso ouvir, e ouvir muito essa pessoa, tá certo? É preciso, eu achei assim, eu estou dando risada aqui, mas eu falei, meu Deus do céu, que método é esse? Onde essa pessoa foi instruída, a pessoa muitas vezes, quando vai procurar uma ajuda, uma outra pessoa, em muitos casos, ela na verdade quer falar, o processo, né, do desabafo, né, um ouvido ouvinte, como diz um provérbio lá da Bíblia, o ouvido ouvinte, é tão difícil a gente achar pessoas apenas para nos ouvir, né? Isso é tão raro, isso é tão terapêutico. Né? Muitas vezes é o que a pessoa precisa, às vezes é desabafar, ela mesma fala, ela traz ela traz a resposta, né, para as suas questões, ela às vezes está nela mesma, essas respostas, e aliás, seria muito bom que sempre a gente pudesse fazer isso, né? Levar essa pessoa a encontrar nela mesma essas respostas, e não a gente sendo essa pessoa que sempre dá resposta e solução e etc. e tal. São os casos específicos, mas o ideal é esse, que essa pessoa mesma ela encontre nela, né? A grande maioria das pessoas, de fato, elas têm as condições. É preciso só ser orientada, né? Os caminhos muitas vezes sabe, ou tem lá uma noção e tal. Mas assim, eu vou pegar uns textos bíblicos aqui para a gente ver o que a Bíblia diz, né, a respeito dessas questões aí. Então você primeiro ouve o problema. Então, ouvir, considerar e depois falar. Então vamos lá. A gente ouve o problema para entender o contexto da vida e dos problemas das pessoas. Eu peguei aqui até uma versão um pouco diferente, que ela traz aqui umas expressões bem interessantes. Provérbios, capítulo 18, verso número 2, verso 13. Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 2 e 13. Você não vai achar na sua Bíblia escrito dessa forma aqui, a não ser que você tenha a Bíblia a mensagem, tá? Então diz aqui, olha que coisa interessante. Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo que fazem é falar pelos cotovelos. Olha só. Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo que fazem é falar pelos cotovelos. Acredito que na sua Bíblia, se for Almeida corrigida, né, revista corrigida, que a maioria ou muitas pessoas que usam a Bíblia tem essa versão aqui, vai estar assim, ó. Não toma prazer o tolo no entendimento.
senão em que se descubra o seu coração. Então, o que o texto vai dizer aqui, né, o melhor texto que tem, vai dizer que aquele que não ouve, aquele que não procura entender o outro, né, ouvindo, mas quer falar, ele é um bruto, ele é um tolo, ele é um insensato. Olha o que diz o verso 13 aqui, do mesmo capítulo, capítulo de número 18. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Responder antes de ouvir é tolice e pura grosseria. Veja bem, queridos. Então tem pessoas que elas não sabem ouvir, elas querem falar. Nós somos treinados a falar. Muitas vezes o conselheiro acha que o papel principal dele é falar, é dar conselhos. Sim, claro que se deve orientar e é pela fala, né? Mas antes que isso seja feito, é preciso ouvir, ser um bom ouvinte, certo? Ouvir, se interessar pela história daquela pessoa, né? Procurar entender os problemas daquela pessoa. É o que o próprio Tiago, no capítulo 1, verso 19, também diz na sua carta. Né? O homem tem que ser pronto para ouvir, tardio no falar. Então, Provérbios aqui vai dizer: é tolo, é grosseria, é falta de educação. Você nem ouvir a pessoa e quiser falar. Você já está fazendo um prejuízo. Você não quer nem saber da história daquela pessoa, né? Você já acha que tem todo o entendimento e vai falando como se aquela pessoa, porque você talvez já aconselhou muitas outras parecidas com ela, você acha que é o mesmo caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma história. É preciso estar tendo cautela, amados. E isso vem pelo ouvir. A paciência do ouvir. Não é só escutar, é se interessar profundamente pela história dessa pessoa, tentar entender o seu problema, o porquê de tudo isso, compreender a sua história. Então, primeiro se ouve. Ouve bastante. Ouve com muita paciência, sem tirar conclusões. Ouça, colha informações, colha, né, aí o que aquela pessoa tem a falar e vá absorvendo aquilo. Vá procurando entender o porquê daquelas expressões, né? Contato visual, queridos. Alguns detalhes aqui que parecem ser só menos importantes, mas é contato visual. Se interesse, olhe nos olhos da pessoa. Cuidado, porque muitas vezes, né? Até umas dicas práticas aqui, quero abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é mais dica prática do que uma questão mais teórica. Celular, desligue o celular, tá certo? Não fique olhando no relógio, nem muito menos no celular, né? Lógico que uma sessão em torno aí de 50 minutos a 1 hora, coloque um relógio que você possa controlar isso, né? Mas assim, que seja na direção da pessoa, para que ela não perceba que você toda hora está vendo o relógio. É só para controlar ali, só para ter uma organização. Tá? Mas atenção, esteja interessado, olhe nos olhos, não desvie o olhar. De fato, né? Procure querer saber, desejar mesmo a história, saber a história dessa pessoa. Então, primeiro ouvir, tá certo? Depois, considerar. Você considera as respostas do coração da pessoa. Então, veja bem. Então, você ouve, né? E você considera as respostas que ela está dando. Também no texto aqui de Provérbios, nós já estamos no capítulo 18, a gente vai para o capítulo número 20, versículo de número 5. Saber o certo é como ter águas profundas no coração. O sábio as tira de dentro do poço quando é necessário. Olha que coisa interessante. Saber o certo é como ter águas profundas no coração. O sábio as tira dentro do poço quando é necessário. Nessa versão aqui, né, que é mais comum, vai dizer o seguinte: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. É pescar, é considerar a resposta do coração dessa pessoa. Né? Anotei aqui, como está respondendo a Deus, ao ego, aos outros e às circunstâncias. Então, ouvir essa pessoa, considerar como seu coração está respondendo. Isso não é uma tarefa superficial, simples, né, que acontece automaticamente. Isso é preciso um esforço do conselheiro para que ouça essa pessoa, considere e vá extraindo do seu coração, no sentido enquanto essa pessoa vai falando, você vai percebendo, considerando como que o coração dela está respondendo
as circunstâncias que ela está vivendo, às pessoas em sua volta, olha só, ao seu próprio ego e a Deus. Então, esse coração é como essas águas profundas, mas o homem inteligente, o homem sábio, ele vai lá e tira então, tá certo? E descobre, né, no sentido positivo, e ele extrai então. Nós estamos colhendo aqui, nós estamos considerando tudo isso aqui. Olha que coisa interessante. E aí a gente fala verdade e amor. Então, são 3 pontos a considerar aqui, ó. A gente considera, né, a resposta do coração da pessoa, como ele está respondendo a Deus, ao ego, às pessoas, veja bem, e aos outros. Aí nós falamos a verdade. Então, primeiro nós ouvimos, depois nós consideramos, perceba, e só depois nós falamos. Então, falar é o último passo, não é o primeiro, né? Então, primeiro se ouve, depois se considera, e por último, então, sim, aí se fala. Mas fala como fala? Tem algumas pessoas que acham que aconselhar assim, deixa de besteira, toma vergonha na cara, né? Se arrependa do seu pecado. Não, queridos. Falar a verdade em amor, tá certo? A fim de ensinar, veja bem, confrontar, o confronto, queridos, o confronto aqui é no sentido de mostrar para essa pessoa que, de fato, né, em diversas ocasiões, o confrontar é mostrar para essa pessoa e confrontar com a verdade, com a palavra de Deus. Não é o que se fala, é como se fala. Então eu posso falar a verdade, mas em amor. Tem gente que fala a verdade em ódio, né? Mas a verdade tem que ser falada em amor. Então você confronta essa pessoa no sentido de você mostrar para ela qual é a realidade dela e qual é a realidade que Deus pede dela. Esse é o confronto sadio. Esse é o confronto sem anulação e sem estar menosprezando, humilhando aquela pessoa. Então é confrontar, lembrando que aquela pessoa deve nos buscar ajuda, está fragilizada, tá certo? Nós não podemos aproveitar, isso foi na aula passada que nós falamos, né? Nós não podemos aproveitar dessa autoridade que nós temos sobre ela, dessa consideração, respeito que nós temos sobre ela, para tripudiar em cima da sua fragilidade emocional, física, financeira e etc e tal. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá certo? Esse confronto é com muito respeito, é com muito amor. Então confrontar, advertir, alertar, né? Encorajar, que a Bíblia chama de exortar, encorajar, aconselhar mesmo, dar o conselho, a orientação, a sugestão, admoestar. Essa palavra admoestar é bem interessante, porque é quando a gente leva essa pessoa a observar a sua situação, orientando-a, ensinando-a, tá certo? Então, admoestação, de modo apropriado, claro, né? O Colossenses capítulo 3, verso 16, está escrito: habite em vocês em toda sabedoria, né? Habite ricamente em vocês, em toda sabedoria, a palavra de Cristo, exortando uns aos outros, advertindo uns aos outros. Olha que coisa interessante, né? Então, Colossenses 3,16 fala isso, né? Admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Então, a gente percebe que a Bíblia fala para a gente admoestar uns aos outros, né? Ensinar, advertir, alertar, falar a verdade em amor. Então, a pessoa muitas vezes já está resistindo, a pessoa vem fragilizada, alguns hostil, como a gente viu aqui. A gente precisa, então, ter as palavras corretas, tá certo? Para estar, então, orientando aquela pessoa, falando aquela pessoa. Então, nós ouvimos, mas ouvimos muito. Eu não estou falando que isso aqui se dá em uma sessão, queridos. Eu não estou falando que isso aqui se dá em uma hora. Quem tem que identificar esses pontos e esses processos, e aliás, nós não estamos propondo aqui um passo a passo, uma receita para que seja aplicado em todas as pessoas, tá certo? Como uma regra, uma cartilha, não. Você vai se deparar muitas vezes com uma pessoa que você, e agora? Né? Como que eu faço tudo isso aqui? Não vai dar, porque aqui é diferente. Então, cabe aqui a sensibilidade, o discernimento, né, do conselheiro para saber como conduzir aquilo. Mas é ele que deve conduzir, mas identificar. Aqui nós estamos só dando algumas orientações, algumas sugestões, tá certo? Alguns métodos, algumas técnicas, né, para que elas sejam adaptadas, então, à sua realidade e às circunstâncias e às pessoas. Então, assim, cuidado para não pegar isso aqui e achar que é uma régua, é uma regra a ser aplicada a todos de uma forma inflexível. Não é assim, queridos, tá? Então, mas isso aqui são, de fato, algo tudo aqui, né, deve ser levado em consideração
no mínimo. Agora, feito, executado, aí cabe a cada um de nós saber como que a gente vai adaptar isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Ouvir, né? Ouvir. Ouça o problema. Geralmente as pessoas falam seus problemas de forma caótica. Então, vem falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de problema, 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 vem falando isso e aquilo. Nós precisamos ouvir, tá certo? E organizar esses pensamentos dessa pessoa. Então nós devemos ouvir e organizar. Ela vai falando tudo bagunçado, de uma forma caótica. Às vezes num desespero, misturado com angústia, com ira, e um monte de sentimento e tal. E a gente precisa estar organizando, ouvir isso e organizando. E aí, seja no ouvir, no considerar ou no falar, eu coloquei aqui, anotei, para que a gente pudesse ter um certo sistema, tá certo? Para que a gente ouça e aplique tudo isso, né? Eu estou falando isso aqui em nós, tá certo? No que aconselhamos e naqueles que são aconselhados. Então, preste atenção e você vai perceber que tanto no ouvir, quanto no considerar e quanto no falar, né, segue aqui, então, esses pontos. Então, vamos lá. Ouvimos o problema, né? Organizamos esse problema. Então, nós vamos organizar concernente às circunstâncias, às outras pessoas, ao ego da pessoa e a Deus. Então, vamos lá. Ouvindo a pessoa, né? As circunstâncias. Primeiramente, o que está acontecendo? São perguntas que nós vamos fazendo, não diretamente, queridos. Estou falando que nós vamos fazendo para nós mesmos, para poder compreender, então, tá certo, essa pessoa. Ouvimos essa pessoa e nós vamos fazendo, então, primeiramente, o que está acontecendo, né? Quais as circunstâncias, veja bem, parece mais importante para o aconselhado? Então, o que está acontecendo? O que de fato está acontecendo? Não é o que ele está falando que está acontecendo. Muitas vezes de uma forma desordenada. Mas nós precisamos discernir e organizar isso. O que está acontecendo? Quais as circunstâncias parecem mais importantes para o aconselhado? Então, é nós que temos que identificar isso. Tá certo? Veja bem, as circunstâncias, ouvindo. Aí nós ouvimos e relacionamos isso às outras pessoas. Quem são as pessoas mais importantes na história dessa pessoa? Quem são? E aí, para saber tudo isso, para ter essa resposta, é preciso ter feito o que nós recomendamos, meus queridos. Ouvir a pessoa, se interessando, conhecendo a sua história, os detalhes, isso demanda tempo, esforço, dedicação, desejo, oração, né? Investigação, no sentido positivo. Então, quem são as pessoas mais importantes na história dessa pessoa? Como elas estão tratando, como essas pessoas estão tratando, né, o aconselhado. Como ele, o aconselhado, está tratando essas pessoas. Então a gente precisa entender aqui qual é o relacionamento, tá certo? Do aconselhado com as pessoas que é importante na vida dele, como ele está tratando essas pessoas. E como essas pessoas o estão tratando. A injustiça, não é? Há um exagero, de repente, de um cuidado. O que está acontecendo? Assim, quem são as pessoas que são envolvidas na vida dessa pessoa? Tem a ver com a vida dela mesma? Estão contribuindo ou estão prejudicando para esse problema? Então a gente precisa perguntar tudo isso, relacionar, então ouvindo, relacionar isso com outras pessoas. E aí, o ego, a gente ouve, né, o problema dessa pessoa, qual a postura dele para com os seus problemas? Como que ele lida, então? Ele vê a si mesmo como vítima? Ele acha que ele é vítima? Né? E a gente que precisa entender se é de fato ou não é. Né? Ele é o causador desse problema? Né? Às vezes ele está se passando por vítima, mas é o causador. Ele se sente inferior, né? A situação, será que ele está se menosprezando? Será que ele se sente superior, então? Né? Olha só, está achando que está acima do problema. É bem interessante, sendo cristãos, nós temos que levá-lo, então, à verdade do Evangelho. Né? Então é bem interessante, na primeira aula, que nós abordamos essa questão. Tratar a pessoa com a realidade do Evangelho, levar essa pessoa ao conhecimento do Evangelho. Né? Então, se ela se sente inferior, nós precisamos mostrar para ela que ela não é inferior a ninguém. Porque quem se sente inferior está desprezando, ou melhor, desprezando o que a graça fez com ele, né? Com essa pessoa. A regenerou e a resgatou. Se considera superior, está, no caso, se colocando acima da graça. Então aqui a gente precisa saber como que ela está lidando com o ego dela, né? Com a selfie, tá certo?
né, com o eu dela. Então é bem interessante aqui. Ela é ignorante concernente ao seu próprio problema? Totalmente ignorante? É perspicaz? Né? Será que essa pessoa ela é perspicaz e ela percebe de fato o que está acontecendo? Né? Será que essa pessoa está nos procurando para ter uma palavra de afirmação, para contribuir para a sua ação, para a sua atitude, para a sua decisão, e depois ainda falar que nós a apoiamos? Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque não somos nós que devemos falar para a pessoa faça isso ou faça aquilo, mas orientá-la e encaminhá-la para que ela tome a sua decisão, tá certo? A gente nunca, jamais diga para a pessoa faça isso ou faça aquilo. Mas junto com essa pessoa, nós precisamos então construir um caminho para que a gente então possa, né, estar percebendo qual é o caminho melhor. E quem decide é essa pessoa. Nós precisamos mostrar para essa pessoa os caminhos possíveis, as consequências desses caminhos, tá certo? E é ela quem decide, não é? Então é interessante aqui. Está confuso, totalmente confuso, né? Totalmente confusa a pessoa a respeito do seu problema? Nem ela sabe do que está falando, nem ela sabe da gravidade, nem ela sabe das consequências, está totalmente confusa. A gente precisa, então, estar ouvindo e relacionando isso com o ego dela. É esperta, né? É culpado ou é inocente, né, desse problema? Nós estamos ainda ouvindo, queridos. Veja bem, ainda estamos ouvindo, né? Tudo isso aqui. E vamos relacionar, então, tudo isso que nós estamos ouvindo, relacionar com Deus, sendo ela cristã. Como ele está incluindo ou não Deus na consideração dos seus problemas, né? Como essa pessoa está considerando Deus ou não considerando Deus e relacionando aí com os seus problemas. Qual é a perspectiva da pessoa quanto ao envolvimento do Senhor com o seu dilema? Então a gente precisa aqui colocar Deus na jogada, né? A gente precisa aqui ouvir e estar percebendo, tá certo? Como essa pessoa está envolvendo Deus nisso, no seu dilema ou não, né? Então a gente precisa entender aqui, nós estamos ouvindo, então perceba, ainda estamos ouvindo. Agora, nós vamos considerar as respostas do coração dessa pessoa. Depois, então, de, né, se inteirar das coisas básicas que estão acontecendo, nós temos que considerar como o coração do aconselhado está respondendo a cada uma dessas áreas. Ou seja, como o coração dela responde às circunstâncias, às pessoas, a ela mesma e a Deus. Tá? Nós ouvimos e agora vamos considerar, né? Porque dependendo da forma que está respondendo o coração dela às circunstâncias, às outras pessoas, a ela mesma e a Deus, nós precisamos então reordenar, reorientar isso, tá certo? Perceba que não é a tarefa fácil. É como se a pessoa trouxesse para nós um quebra-cabeça, né? Todo desmontado, claro, jogasse na nossa mão e agora a gente precisa ajudar essa pessoa a estar montando todo esse quebra-cabeça e percebendo não só qual é a peça que se encaixa, mas o porquê que se deu tudo aquilo. E é preciso identificar, então, tá? Qual é as respostas, então, que essa pessoa ela está dando, né, a tudo isso aqui, tá certo? As respostas serão caracterizadas ou pela fé ou por várias outras coisas. Então, veja bem, o que ela fala, como ela responde a tudo isso, né? Pode ser pela fé, ou pode ser movido pela ira, pelo temor, pelo desânimo, pela cobiça, pela indulgência, pelo escapismo, pela ignorância, pela tristeza, pela decepção, pelo descontentamento, pela suspeita. Então, como essa pessoa está respondendo? Como que ela está, então, lidando com isso? Certo? O que está motivando ela a falar tudo isso, a pensar tudo isso, a concluir tudo isso? Como que o coração dessa pessoa está respondendo? É pela fé ou tem todos esses outros sentimentos envolvidos? E aí nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos ao ouvir. Então, ao ouvir, nós então colocamos as circunstâncias, as outras pessoas, o ego dela e o próprio Deus. Ao considerar, também nós vamos seguir esses passos aqui. As circunstâncias, certo? A resposta do coração da pessoa. O aconselhado reconhece a diferença entre suas circunstâncias e a sua resposta às circunstâncias. Então, veja bem. O aconselhado reconhece a diferença entre suas circunstâncias e a sua resposta às circunstâncias. Ou seja, o que de fato está acontecendo, né? O que de fato está envolvido ali
e como ela está respondendo aquilo. Ela percebe a diferença da realidade para a sua resposta, que nem sempre corresponde à realidade, né? A resposta, ela é caracterizada por fé ou por alguma outra coisa? Então veja bem, como essa pessoa está lidando com isso? O que ela está usando aqui, queridos? É isso que a gente precisa identificar. Tá certo? Qual é a resposta dela? É pela fé que ela está respondendo aquilo? Ou é gerado, caracterizado por alguma outra coisa que nós vimos aqui, que podem ser muitas coisas aqui que não é a fé, né? A cobiça, de repente ela queria alguma coisa e ela percebeu que não conquistou, alguém estava atrapalhando e isso gerou outros problemas, e ela veio com um problema, ou falando de um problema que nem sempre era aquele problema, mas aquele era só ponta, né, de um processo que se deu lá atrás em alguma outra coisa. Então, tudo isso é nós que precisamos identificar. Ela foi vomitando, jorrando um monte de coisa, um monte de fala, falando, declarando, e aí a gente precisa sempre considerar. Tem uma outra pessoa envolvida, lembra? Não é só ela. Então, é matrimonial o caso? Precisa chamar, então, a outra parte. Não é? O pai falando do filho? Precisa chamar a outra parte. Tem uma outra pessoa envolvida? É preciso chamar e considerar, queridos. Então, a gente precisa ter muita cautela, ouvir muito, considerar. Né? Então, a circunstância. Então, a gente considera a resposta do coração dessa pessoa às outras pessoas. Ele está amando os outros? Está sendo influenciado pelos outros de maneira não bíblica? Por que essa pessoa ela está respondendo isso? Será que tem pessoas orientando, aconselhando ela, ou aconselharam ela, ou orientaram ela, ou influenciaram ela, né? A ela ter essa postura, a chegar nessa situação, a pensar assim, a viver assim? Então, quem são essas pessoas? Por que essa pessoa está respondendo assim? Será que tem pessoas envolvidas aí orientando ela não biblicamente, embora muitas vezes estejam dentro de igrejas? Né? Porque o que mais tem são pessoas dentro de igrejas que não têm a perspectiva bíblica e que muitas vezes influenciam as outras pessoas, né? Trazem falas, incentivos que não são bíblicos. Então, nós comparamos a resposta dessa pessoa às outras pessoas, como ela está lidando com aquelas outras pessoas que ela está se queixando ou que está envolvido no seu problema. Ela está amando essas pessoas? São perguntas que nós estamos fazendo. Então, nós relacionamos a resposta da pessoa ao próprio ego dessa pessoa, né? Qual é a identidade funcional desse indivíduo? Olha que coisa interessante. Crenças ou valores que moldam sua conduta? Como esta identidade se harmoniza com o que Deus diz a respeito dele no Evangelho? É bem interessante isso aqui. Por exemplo, o empresário tem que ter sucesso, né? O pastor tem que ser respeitado. A mãe tem que ser exemplar. Então, a respeito do ego dessa pessoa, a resposta dela. Qual é a identidade funcional dela? Né? O que ela entende que ela é? E por esse entendimento, então, ela está vivendo assim, assado, tendo algumas expectativas, frustrações, e etc. e tal. Então, qual é a identidade dessa pessoa? Nós precisamos levar as pessoas a entenderem que as suas funções não são suas identidades. Eu não sou professor. Eu estou professor. Eu não sou pastor. Eu estou pastor. Eu não sou pai. Eu estou pai. Então, eu não sou um profissional. Eu estou esse profissional. É bem importante levar as pessoas a entenderem que a identidade delas é de filho de Deus. Certo? Lembram que nós somos aqueles que não apenas, aliás, nós não temos esse intuito primeiro de resolver o problema da vida das pessoas, né, nesse sentido mais imediato, emergencial, superficial e temporal, mas reorganizar, redirecionar a criatura ao Criador. Lembra? Isso foi uma das minhas primeiras falas na aula introdutória. Então nós temos que levar essa pessoa a entender que a sua identidade é de filho. Então, as crises que acontecem muitas vezes nas nossas vidas é por conta de não sabermos quem nós somos em Deus, né? E aí nós buscamos, dependendo da nossa identificação funcional, nós buscamos então preencher aquilo que nós entendemos ser a nossa identidade funcional. Então é preciso entender, queridos, que nós somos atores sociais
nós temos as nossas funções sociais, né? Isso tudo é muito importante, porém isso não é a minha identidade. A identidade é aquilo que pertence à essência da pessoa. Então, se pertencesse à essência, isso jamais não poderia deixar de pertencer. E isso tudo vai passar. Pessoas se aposentam, não fazem mais. Nós vamos morrer, não vamos exercer mais aquilo, mas aquilo que é identidade, filho, isso vai permanecer. Então, acima de qualquer coisa. Tem pastores que têm a crise na sua vida porque não vão pastorear mais, né? Eles acham que acabou a vida deles porque cometeu algum pecado, porque